a Sarah Calley, eles chegam aqui em 1855, passam 21 anos aqui no Brasil, trabalho árduo, missionários aplicados na obra, e Deus derrama uma graça sobrenatural na vida desse casal, ali na primeira igreja fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Eles passam 21 anos e partem em 1876 para a Inglaterra, mas antes de partirem, eles ficam preocupados em deixar uma declaração de fé para os irmãos que ficam. Entendem? Então, esses 28 artigos, divididos em 2 revistas, eles são pensados minuciosamente, e aqui está a nossa confissão de fé congregacional. Eles deixam esse instrumento que perdura até os dias de hoje. Aqui você vai ter temas maravilhosos, que firmam, que dão direção à igreja, porque doutrina é isso. Eu estudando e me lembrando da minha velha mãe, 82 anos, porque doutrina é ensino. Nunca me esqueço, eu tenho 42 anos, há uns 32 anos atrás, eu acho que eu tinha uns 10 anos, e existia o prestanista, né? Não sei se ainda hoje existe. Ele passava com uma carrocinha todo mês. Era todo mês que ele passava lá na frente da minha residência. Minha mãe não tinha quase condições, ela tinha muito medo de comprar ele. E chegar o dia de pagar, ela não ter o dinheiro. E ela ficava preocupada, pressando em algumas coisas. Teve um dia que eu nunca me esqueci daquilo, com 10 anos. Teve um dia que ela comprou e passou o mês inteirinho juntando dinheirinho. Quando era no dia, ela estava com o dinheiro lá. Eu nunca me esqueci daquilo e absorvi aquilo. Minha esposa sabe, eu só entro em alguma coisa se eu ver que dá para mim entrar financeiramente. Se não der para mim, eu não entro. Absorvi aquilo da minha mãe. Isso foi uma doutrinação que eu recebi da minha mãe. Doutrina é um ensino. Doutrina é base, é fundamento, é solidez para a família. Uma família doutrinada, uma família alicerçada nos pilares do Evangelho, dentro do seu coração, pode ter certeza. Lá na frente, quando os vendavais começarem, essa família vai ter estrutura, porque ela está doutrinada. Ela está com valores cristãos dentro do seu coração, que ela não negocia por nada. E isso é doutrina. Lá em Mateus capítulo 5, você vai ver 7 vezes Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos? Ouvistes o que foi dito aos antigos? 6 vezes. Mas também 6 vezes Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Ele faz o contraponto. Mateus 5,31, Jesus diz: ouvistes o que foi dito? O homem, quando despedir a sua mulher, ele vai lhe dar carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, que todo aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, adultera ela e o que casar com ela. Os homens já tomam um impacto profundo com aquela doutrina. Lá no versículo 45, ouvistes o que foi dito? Amarás os teus inimigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo. Olha como Jesus ele vem no ensino. A doutrina de Jesus ela é firme. E é um impacto para aquela geração. E a doutrina de Cristo é um impacto para a geração de hoje, do mesmo jeito. Jesus diz: ouvistes o que foi dito? Amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos maltratam e orai pelos que vos perseguem, para que vós sejam santos e irrepreensíveis, como é o vosso Pai que está nos céus. Então a doutrina de Cristo, ela foi e ela é atemporal. A doutrina de Cristo é o contrário do mundo. O mundo ensina todo dia a mim e a você. Nós somos bombardeados, onde chegamos, pelo ensino do mundo. Mas a doutrina de Cristo, quando ela entra no coração do homem, quando ele enraiza isso no seu coração, ele tem uma direção. Doutrina é direção. Quando Robert Calley e sua esposa partem, eles deixam um manual de direção para a igreja. Com base, é lógico, na palavra. O apóstolo Paulo, lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 3, ele diz a Timóteo: Timóteo, você lembra, Timóteo, quando eu parti para a Macedônia, eu deixei você aqui em Éfeso,
para que você repreendesse quem quer ensinar outra doutrina. E ele segue no capítulo 3. Eu escrevi a você, Timóteo, para que se eu demorar, você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Grande é o mistério da piedade. O Todo-Poderoso, ele foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios e recebido na glória. Paulo está dizendo, Timóteo, se agarre à doutrina, Timóteo. A segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 14, ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, que há de julgar os vivos e os mortos, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, exorte, doutrine, com longanimidade toda doutrina. Porque chegará o tempo, Timóteo, que não sofrerão, não querão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em todas essas coisas. Faze o teu trabalho de evangelista, sofre as aflições. Quanto a mim, o meu tempo de partida já está próximo, Timóteo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde já a coroa de justiça está guardada, ao qual o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então Paulo está chamando o jovem Timóteo a se firmar na sã doutrina. Por quê? Timóteo era jovem, bombardeado, assim como nós somos, por todo tipo de filosofia, todo tipo de ensino, todo tipo de percepção humana. Vários púlpitos estão cheios de psicologia, você sabia disso? Pregações cheias de psicologia, pregações cheias de filosofia humana. Mas eu creio na água viva que é a palavra. Porque as palavras de Cristo, elas são puras. Quando elas entram na igreja, quando a igreja entende, quando nós absolvemos a doutrina de Cristo, meu irmão, ela é santa, ela é pura, ela faz com eficácia sobrenatural aquilo que mais ninguém pode fazer. Por isso que eu creio no poder da doutrina. E é nesse espírito que nós vamos começar. O texto base para nós estudarmos aqui as consequências da queda. Quem sofreu com a queda? A terra sofreu por causa da queda? O homem, quais foram as consequências da queda para a sua vida e para a minha? Vamos ver isso esta noite. O texto base para vocês, irmãos, puderem abrir a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao 24. Amém? Gênesis capítulo 3, do 7 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Verso 7. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Verso 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo, e me escondi. Verso 11, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que tu me deste, olha só, para estar comigo, ela foi quem me deu da árvore e eu comi. Verso 13, então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá por todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz, o seu desejo será para o seu marido e ele governará. Verso 17. E Adão disse,
por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita, é a segunda maldição, preste atenção, irmãos. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Verso 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Se vocês puderem deixar a Bíblia de vocês aberta, será bem melhor. Então, as consequências da queda. Nós lemos aqui um quadro dramático. Deus cria o homem. Havia uma harmonia perfeita entre Deus e o homem. Mas como tudo nessa vida, Deus dá uma ordem a Adão. Deus chama Adão e diz: você vai comer de toda a árvore, Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, Adão. Porque se você comer, você vai morrer, Adão. Você vai conhecer o bem e o mal. Perceba que Adão era inocente. A palavra certa é inocência. Ele era inocente. Gênesis 2, 25, a Bíblia diz que ele e Eva estavam nus e ambos não se envergonhavam. Ou seja, ele não tinha malícia no seu coração. Ele não sabia o que era culpa. A consciência de Adão não sabia o que era fugir de Deus. A consciência de Adão não sabia o que era transgredir um mandamento do Senhor. Mas quando os olhos de ambos se abrem, no verso 7, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Quando os olhos deles se abrem, o mal se estabelece no coração de Adão. Então toda sorte de malícia se estabelece no coração de Adão. Lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne são listadas 17 obras da carne. Paulo diz, entre ciúmes, idolatria, porfia, ira, peleja, ele diz, e coisas semelhantes a estas. Paulo diz, aos que tais coisas praticam, eu afirmo que eles não herdarão o reino dos céus. Perceba que a malícia entra no coração de Adão. Ele agora se vê perturbado porque ele transgrediu um mandamento do Senhor. Esse pecado se estabelece e não dá outra. O que é que acontece? Adão foge. Quando o pecado se estabelece, ele sabe que pecou e foge da presença de Deus. Gênesis 3:8. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Perceba que aquilo que era harmonia, aquilo que era prazeroso andar na presença de Deus, já não é mais. Ele já não tem mais liberdade de estar na presença de Deus sem a culpa em sua consciência. Perceba que o pecado, quando eu e você pecamos, nós sentimos um remorso, uma culpa, porque o Espírito Santo nos ilumina. Nós entendemos que pecamos, o Espírito testifica dentro do nosso coração que nós pecamos. E não dá outra, nós nos entristecemos na hora. Percebe que Adão, ele foge da presença de Deus. Ele não quer mais estar na presença de Deus, porque ele sabe que um princípio foi quebrado. Não dá outra, o medo vem. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Gênesis 3:10. Olha a sequência. A malícia entra no coração de Adão.
Ele foge de Deus e também tem medo. Se estabelece no coração dele o que nós chamamos de pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão peca, e a sua descendência agora vai amargar as tragédias do pecado. Percebam os dias que nós vivemos, irmãos. A cada ano que se passa, o grau de maldade só aumenta. O ser humano agora ele não se contenta mais só em matar, ele tem que filmar matando. O grau de perversão só aumenta. O pecado é um fluxo maligno, que é um rio que desce, que mais ninguém pode impedir. Mais ninguém pode impedir. Adão aqui é só o princípio dessa desgraça. Literalmente é uma desgraça na história da humanidade. Ele ainda, no quarto ponto, ele tenta com seus próprios recursos reparar o erro. Perceba que no verso 7, no verso 12, olha o que ele faz no verso 12. Verso 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não assume a culpa. Ele põe a culpa, ele transfere a sua culpa para quem? Para a mulher. E ao mesmo tempo também para Deus. Por quê? Quem foi que deu a mulher a Adão? Foi Deus. Então quando ele diz: foi a mulher que tu me deste, ele põe a culpa no próprio Deus. Perceba que há uma inversão total. Ele não chega para se arrepender. Ele não chega aos pés do Senhor e diz: Senhor, fui eu, Senhor, me perdoe. Não. A mente dele está bloqueada. Ele põe a culpa até no próprio Deus. Sem falar que ele ainda tenta coser folhas e se cobrir. Mas diante de Deus ele já estava nu, mesmo com vestes. A tragédia foi iminente. Entrou o pecado de forma violenta no coração de Adão. Ele tenta transferir a culpa. Tenta resolver do seu jeito, mas não tem jeito. Na presença de Deus, ninguém pode se esconder. Ninguém pode se esconder. Mas a tragédia não fica só aí. Lembre-se que hoje o tema é só as consequências da queda. Mas não fica só por aí. O segundo grau de consequência aqui, na nossa lição, nós vimos agora, nesse primeiro grau aqui, foi de ordem moral. O segundo grau é de ordem física e espiritual. Perceba que o quadro é tristonho para Adão. Não só para ele, mas para todos que participaram do pecado. Ninguém ficou impune. Pecado é pecado. Perceba a serpente. Vejam bem a serpente. A primeira maldição é lançada para quem? Para a serpente. Vejam só, no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita. E essa palavra maldita aqui no original dá o sentido de juízo. Juízo de Deus. Deus está agora trazendo uma maldição sobre a serpente por causa do pecado que ela fez com que Adão e Eva cometessem. Então ela é astuta, ela é sagaz. Ela chega, mente para Eva, apresenta o banquete a Eva, ela prova e dá ao marido, e agora Deus chama a serpente para um acerto de contas e diz: você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quase toda cultura antiga adora a serpente. Os maias, incas, astecas, os egípcios, os babilônios, os persas, os medo-persas, os assírios, os sírios, todos eles amam a serpente. Vários postes ídolos, a serpente. É uma ação maligna. O mundo ama a serpente. Ainda que o mundo não diga eu amo a serpente, nas suas práticas ele ama a serpente. Porque ela é maldita. Deus a amaldiçoou. Só pegando uma ponte no Novo Testamento, lá em Gálatas 3,13.
A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. Para que a bênção de Abraão, olha o contrário, olha isso, é muito lindo, Gálatas. Para que a bênção de Abraão chegue até nós, através de Cristo Jesus. E para que recebamos por meio da fé a promessa do Espírito. Quando Deus chama Abraão, lá no, mais para frente um pouquinho do Gênesis, faz uma promessa a Abraão, diz, eu vou te abençoar, Abraão, e em você serão benditas todas as nações da terra. A promessa de Abraão chega até nós, através de Cristo, que foi para a cruz, se fazendo maldição em nosso. A serpente recebe a sua maldição. Deus diz que ela vai comer do pó da terra e vai rastejar todos os dias da sua vida. No verso 15, ainda assim, Deus, por sua infinita misericórdia, dá um escape. Aqui no próprio Gênesis, meu irmão. Porém, inimizade, no verso 15, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui é uma profecia messiânica para os dias de Cristo. Jesus é essa expiação do nosso pecado. 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele sejamos feitos justiça de Deus. Olha o amor de Deus por mim e por você, mandando o seu filho para ser maldito no nosso lugar, para cumprir essa palavra e para mostrar a Satanás que ainda que ela seja maldita, Deus tem bênção para o seu povo. Deus tem bênção para a sua igreja. Não fica por aí, irmãos. Satanás também é comparado a essa serpente. Por isso que a gente tem que ter entendimento de doutrina. Quando a gente for evangelizar, essa serpente aqui é um animal, uma simbologia do animal, mas quem está por trás é o astuto Satanás. A Bíblia diz lá em Apocalipse 20, no verso 1, verso 2, que João vê um anjo descer do céu, e ele tem uma chave na mão, e uma grande cadeia. E a Bíblia diz que o anjo prende, está lá no verso 2, Apocalipse 20, verso 2, que o anjo prende ao dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E o prende por 1000 anos. Então, a antiga serpente é o diabo, é Satanás e é o dragão. 4 simbologias para representar o vil tentador. Então, quando Satanás, ele vem até Eva, faz com que ela peque, ele não fica sem punição. Ninguém que comete pecado fica sem punição. Pode ter certeza disso. Tudo tem consequência. Tudo que você e eu fizer vai ter consequência. Eu conversando com o pai deste jovem hoje, ele pedindo oração, o jovem tentou suicídio, tomou vários remédios, várias convulsões, eles pensavam até que ele tinha morrido. E vindo à memória dele, porque ele está desviado dos caminhos do Senhor Pai. Está separado da esposa. E o próprio pai dizendo, João, isso é consequência, João. Ele absorveu muita coisa das nossas brigas, eu e minha esposa. Quando a gente se separou, ele se sentiu rejeitado. Ele se sentiu, vamos dizer assim, traído, João. E herdou muita coisa. Perceba que pecado traz consequência. Davi sentiu isso na pele. Tudo que está escrito aqui, meu irmão, tudo, cada capítulo desse que foi escrito, nada foi escrito à toa. Davi provou o que é consequência de pecado. E ai de nós se brincarmos com isso, porque pecado traz consequência. Deus poupou a vida de Davi, mas ele sofreu amargamente as consequências do pecado. Quantos homens de Deus hoje têm sofrido consequências por causa de pecado? Porque Deus é justiça. Se assim não fosse, a palavra era mentirosa. Por isso que a doutrina, quanto mais doutrina no coração do homem, mais temor, mais entendimento, mais sabedoria para se afastar de toda aparência do mal. Não fica impune nada do que a serpente faz. E para estreitar mais ainda o compromisso que nós devemos ter com Cristo, olha a misericórdia.
A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, verso 8, que todo aquele que comete pecado é do diabo. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, Jesus vem para destruir as obras do diabo. Ele veio e pisou na cabeça da serpente. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Mas não se esqueça, hoje são as consequências da queda. E a terra ficou sem consequência, não. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Eles não tiveram mais acesso à árvore da vida. E agora passaram a morar na terra. E a terra também é maldita. Olha só as consequências do pecado. Está aqui no verso 17. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é o quê? Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tomado, porque você é pó e ao pó voltará. Perceba que a maldição também vem sobre a terra. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? À medida que os sinais da volta de Cristo se aproximam, a terra geme. É maremoto, é terremoto, é incêndio na Grécia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Pantanal, Amazônia. O mundo clama, a terra, a humanidade está clamando pela volta de Cristo. Tudo isso por consequência de pecado. O ser humano, ele não tem inteligência. Deus deu, mas ele não põe em prática. Os oceanos estão entupidos de plástico. A terra, a natureza geme, com gemidos inexprimíveis também pela volta do Mestre. Romanos capítulo 8, no verso 18, diz assim: pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação, no verso 19, aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então é como se a terra ela estivesse cativa, por consequência do pecado de Adão. Era um prazer, Deus disse: cultive o jardim, guarde. Desfrute dele, Adão. Mas a partir do momento que ele é expulso, a linguagem é outra. Você agora vai comer do suor do seu rosto em fadiga, todos os dias. Perceba que nós muitas vezes estamos fadigados. No suor do nosso rosto nós devemos comer todo dia o nosso pão e dar glórias a Deus por isso. Mas muitos dias as fadigas são demais, são enormes. Tudo isso consequência de pecado. Porque o jardim era tão perfeito que Adão ele não tinha necessidade. Era um equilíbrio perfeito. Mas quando o pecado entra, já não é mais assim. A terra vai produzir abrolhos e espinhos. E abrolhos e espinhos não machucam. Mas tudo isso consequência de pecado. Mas não para por aí a mulher. Deus chama a mulher e diz: vem cá, Eva, vamos ter uma conversa? No verso 16. E a mulher lhe disse: aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Presta atenção como ninguém fica impune. Ele multiplica as dores da gestação, e vocês mulheres sabem muito bem disso. E o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. O lar cristão, nós estamos no meio dos casais. O lar cristão, onde a mulher domina,
não é princípio de Deus. A mulher, ela é governada pelo marido, mas em amor. Percebe que tudo que a gente aponta para Cristo, estreita. Lá em Efésios capítulo 5. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Perceba que é um governo do amor. Muitos usam esse texto aqui para escravizar as esposas, para maltratar. Não se iludam, o Talibã, não sei se vocês entendem, o governo, aqueles países ali do Oriente Médio, principalmente na antiga União Soviética, muitos países daquele usam o Velho Testamento como prerrogativa para todo tipo de maldade, inclusive contra as mulheres. Muitas são usadas como escravas sexuais. Todo tipo de barbaridade é cometido por mulheres. Muitos fazem uma aberração de análise teológica do Velho Testamento. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Quando ele usa Paulo para dizer que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, será que o amor é pequeno? Será que o zelo e o cuidado é pequeno? Ele tem que governar, mas é um governo do amor. A mulher, ela tem sido perseguida em dezenas e dezenas de nações. Ela tem sido castigada em dezenas e dezenas de nações. Muitas não têm liberdade jamais de estudar, de ir à rua sozinha. Muitas têm que ir vigiadas pelos seus companheiros, submissas de forma que, se a gente for fazer um estudo, é de a gente chorar. Mas o princípio, a doutrina de Cristo não é essa. Quem agir assim, o marido que está me ouvindo agora em casa, que estiver agindo assim, você está longe da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo para a esposa não é essa. A mulher é submissa ao marido, sim. Mas o marido governa com amor, entregando a sua própria vida para defender a sua família, como sacerdote do lar. Amém? Quanto ao homem, nós já falamos, né? Ninguém ficou sem culpa. Todos tiveram sua parcela de culpa. Já estou perto de terminar, a hora se avança. Não quero ficar pesado, vou terminar, irmãos. O ponto 3, as consequências mais profundas e reais. Nós vamos falar agora de 3 tipos de morte. A morte física e espiritual. E a ideia de morte lançada por Deus ao homem. Perceba que aquilo que mais põe pavor no homem é a morte e o inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Mas o homem não foi feito para morrer assim como nós morremos. Perceba que Enoque foi transladado, e Elias também. Mas essa morte, a morte, a separação da alma e do corpo, tudo isso consequência do pecado lá de Adão. Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus disse que ele ia morrer. E Deus cumpriu. 3:22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então o homem herda a morte. Mas até isso, irmãos, Jesus dá jeito. Toda essa doutrina aponta para o sacrifício de Cristo. Toda ela. Toda mazela que o homem herdou no pecado em Adão, em Cristo ele recebe bênção e perdão. Tudo que você apontar, tudo no Velho Testamento. Por isso que Jesus, quando Jesus chega, a sombra sai. O autor de Hebreus diz que a sombra ela é necessária, mas depois que o homem, o Filho do Homem vem, não há mais sombra. A realidade plena, convicta é Jesus. Adão, ele herda a morte. Romanos 3:23. A Bíblia diz que todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Quem está me ouvindo agora, se não teve um encontro sobrenatural com Jesus, anda em morte.
Mas aqueles que conhecem Jesus, está escrito, nenhuma condenação há lá em Romanos 8. Nenhuma. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, morte aqui, o sentido de morte aqui, é uma total alienação de Deus. O pecado é uma coisa terrível. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Em Cristo Jesus nós ganhamos salvação. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 11, ainda falando de morte, a Bíblia diz o seguinte, João escrevendo aos Efésios, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de forma alguma, sofrerá o dano da segunda. Perceba que o homem já nasce morto em delito e pecado. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus diz, Nicodemos, meu filho, tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, o homem, quando não passa pelo novo nascimento, ele está morto em delito e pecado. Não tem jeito. E se ele parte assim, ele parte para uma morte eterna. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo, vou abrir aqui para os irmãos, a Bíblia diz Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vou terminar agora, irmãos, amém? Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 20, vinte 21. João vê um novo céu e uma nova terra. Ele vê uma nova Jerusalém. Mas só que nessa nova Jerusalém não existe maldição. Não existe mais morte. Não existe mais choro. Não existe mais nada que cause pecado e escândalo. Veja em Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Leiam comigo, irmãos. Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida. Olha as bênçãos voltando de novo, olha. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Presta atenção no verso 3, irmãos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Olhe os benefícios de Cristo. Nós já vimos o rio. João vê o rio de água pura, o rio de água viva. Lá no Gênesis existe um rio com 4 braços também. Mas aqui o rio que João vê é puro, cristalino. Ele vê a árvore da vida no meio da praça. E também diz que não haverá mais maldição. Tem outra versão que diz, não haverá mais maldição contra ninguém. Nunca mais haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face. E na sua testa está gravado o nome dela. Então, irmãos, quando Jesus vai para a cruz, que ele carrega o peso do nosso pecado, os benefícios são incontáveis. São incontáveis. O homem tem de novo direito à árvore da vida. Ele tem direito agora à vida eterna. Não há mais maldição sobre a vida dele. Ele agora passa a provar de toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ainda aqui, irmãos. Porque os dons descem do céu para o homem. O homem recebe privilégios que, eu digo, meu Deus, Jesus, meu Senhor, deve ser muito triste para uma pessoa que provou do Evangelho e está desviada dos caminhos do Senhor. Deve ser muito triste.
provar das bênçãos e voltar de novo, como uma porca lavada, voltar ao vômito. Deve ser muito triste, irmãos. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para orar por essas pessoas. E por nós também. Porque a palavra de Deus diz, quem pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque é um privilégio desse, por nós que somos pecadores. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos deu vida quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou. Morreu na cruz. Faz com que aquela maldição de Adão agora saia. E Ele prova de todas as bênçãos. Não existe mais maldição para Ele. Jesus, quando lá em Mateus 28 diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O pecado, ele transforma a alma do homem em um fardo pesadíssimo. Porque nós absolvemos pecado. Não se iluda. Longe de Jesus, nós absolvemos toda sorte de pecado. Primeiro, nós não temos longe de Jesus prazer em leitura da palavra. Nós não entendemos o que é doutrina longe de Jesus. Nós não sabemos amar como Cristo amou longe dele. Nós ficamos totalmente vulneráveis às lanças e às flechas do maligno. Porque a Bíblia diz lá em 1 João que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o homem fica totalmente descoberto. A alma dele fica esfacelada. Mas quando Cristo, que é a plena luz, invade o coração do homem, arranca ele das trevas, da vida onde havia morte, ele agora absolve, anda em sua doutrina, anda aprendendo com Jesus, todas as bênçãos que foram arrancadas pelo pecado de um só homem, agora entra através de um só homem, chamado Cristo Jesus. O amor de Deus pela humanidade é imenso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. João 1, verso 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que amam o seu nome. Eu encerro esta doutrina nesta noite, chamando você a uma reflexão com relação a essas bênçãos. Com relação à desgraça que é o pecado. Que ele tem consequência, que o olhar santo de Deus, como chamas de fogo, ele vê o que nós estamos fazendo. Ele sabe o que estamos fazendo. O pecado, uma vez consumado, gera morte, como está lá em Tiago. E quando o pecado vier no meu e no seu coração, que nós corramos aos pés de Cristo com rapidez. Senhor, me fortaleça, Senhor. Me dê força, Pai. Porque bem maior é o que nos aguarda. Bem maior é o que nos aguarda. Perceba que as visões que João tem, muitas delas ele não suporta, ele cai. Porque a glória é tão grande que ele não suporta. Mas o homem longe de Deus é como uma cegueira, é como um tapume. Ele não consegue ver o que está para além da montanha. Mas quando o véu é retirado, nós entendemos que somos tão pecadores, mas que a graça superabundou no pecado. Por isso que Paulo tem a autoridade para dizer, dos pecadores eu fui o maior. Eu fui um abortivo no Senhor. E quase todas as cartas de Paulo, ele fala, chamado segundo a graça do Todo-Poderoso. Aquele que me achou fiel. Aquele que me chamou por sua infinita misericórdia graciosa. E termina muitas vezes as suas cartas chamando um homem o quê? A graça do Senhor. Que nós chamemos a graça do Senhor para as nossas casas. Para os nossos filhos. Para os nossos cônjuges. Para onde a gente for. Não é? Quantos homens de Deus, nós olhamos assim muitas vezes, daqui a pouco eles caem. E nós não estamos imunes à queda. Satanás é sagaz, é astuto, é covarde, mas aos pés do Senhor tem escape. Aos pés de Cristo Jesus sempre vai ter um escape para mim e para você. A gente nunca se esqueça disso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.